Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão 2 de maio de 2021 teremos 7 palpites. Vamos começar ali na Itália e vamos fechar lá no Equador. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora que sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Lazio e Genoa. Jogo válido pela Série A italiana. A Lazio atual sexta colocada com 61 pontos e o Genoa em 13º com 36 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande para gols, muito mesmo, e essas duas equipes vêm tendo esse retrospecto. Tanto que a Lazio nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Genoa, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols e as equipes estão correspondendo a isso. Sem falar que a Lazio nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e uma derrota e briga por competições europeias. Enquanto o Genoa está ali em meio de tabela, não tem muitas opções, vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Então não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd já está na casa de 1,65, porque é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols. A equipe da Lazio é muito forte e a equipe do Genoa toma muitos gols, além de em alguns jogos conseguir marcar o seu golzinho. Então um jogo que tem uma tendência muito grande, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65. Passando agora para Newcastle e Arsenal, jogo válido pela Premier League. Aqui a gente tem a equipe do Arsenal em 11º com 46 pontos e a equipe do Newcastle em 17º com 36 pontos. Jogo de duas equipes ali meio baixo de tabela, de uma competição que não tem uma tendência assim tão grande para gols, mas que são duas equipes que vêm marcando gols em seus jogos. O Newcastle nos seus últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Arsenal, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que, apesar de ter duas equipes da parte de baixo da tabela, o Arsenal tem uma excelente equipe. O Arsenal é uma equipe muito boa, apesar de não vir bem na competição nacional e de ter tomado 2-1 do Villarreal na Liga Europa. Mas ainda assim eu acredito que 2 gols nesse jogo deve ser possível. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,30, mas com 10-15 minutos essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor. Porque a equipe do Arsenal é uma equipe que gosta de tomar muitos gols, principalmente gols bestas, mas também marca devido ao poderio ofensivo de grandes jogadores que a equipe do Arsenal tem. E a equipe do Newcastle é aquela equipe ali de meio baixo de tabela que tá querendo correr da zona o mais rápido possível, tá com uma boa pontuação, mas uma vitória é sempre bem-vinda. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols é possível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10-15 minutos de jogo. Passando agora para Sassuolo e Atalanta, jogo válido pela Série A italiana. A Atalanta terceira colocada com 68 pontos e o Sassuolo em 8º com 52 pontos. Duas boas equipes do campeonato, duas boas equipes que marcam e sofrem muitos gols também. A equipe do Sassuolo nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. Já no caso da Atalanta, nos seus últimos 5 jogos também 3 tiveram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam em todos os seus jogos, a presença do ambas marcam foi bem constante. Jogos com 5-1, 4-1, 3-1, 6-2. Então é um jogo que tem uma tendência muito grande, um retrospecto muito bom para gols. Até porque são duas boas equipes. A Atalanta briga por uma Champions, o Sassuolo briga por alguma competição europeia. Sem falar que são duas equipes que nos últimos jogos vem ganhando, vem jogando bem. O Sassuolo vem de 4 vitórias, a Atalanta nos últimos 5 jogos também é 4 vitórias e um empate. Então é um jogo de duas boas equipes que tem uma tendência muito grande para gols. Por isso nosso palpite para esse jogo, ambas marcam, odd na casa de 1,56, porque Sassuolo e Atalanta é a tendência de muita grande de gols, até porque são duas equipes ofensivas ao extremo, que dão muitos espaços, que devem deixar espaços um contra-ataque, e são duas boas equipes, tanto que mostram isso, que estão na parte de cima da tabela. Por isso ambas marcam, odd na casa de 1,56 para Sassuolo e Atalanta.
Passando agora para Manchester United e Liverpool, jogo válido pela Premier League, clássico inglês. O Manchester atual segundo colocado com 67 pontos e o Liverpool em sexto com 54 pontos. Um jogo de duas boas equipes, mas que vivem momentos opostos, né? O United vem de 4 vitórias e um empate, é semifinalista de uma Liga Europa praticamente na final e no Campeonato Nacional vem muito bem, vem ali a caça do City. É complicado, mas ainda tá a caça do City para o título. É uma equipe que vem jogando bem, vem ganhando e vem convencendo, enquanto a equipe do Liverpool vem oscilando demais, vem empatando jogos muito bestas. E para esse jogo, galera, eu vejo o United, apesar de ser dois bons elencos, eu vejo o United um pouco favorito para esse jogo pelo momento que vive a equipe de Old Trafford, porque é uma equipe que mete 6-2 na semifinal de Liga Europa, é segunda colocada do campeonato inglês, pega um Liverpool que vem de 3 empates seguidos, uma eliminação em Champions. Eu acredito que o United chega mais forte para esse jogo, por isso nosso palpite é um dupla chance, Manchester United ou empate, odd na casa de 1,58, porque eu acredito que a equipe mandante jogando no Old Trafford deve ao menos sair com empate pelo momento que vive, pela temporada que vem fazendo. E em contrapartida, o Liverpool vem derrapando, vem empatando com equipes ali de parte de baixo da tabela e não vem apresentando um futebol tão vistoso assim. Por isso eu acredito que ao menos o empate o United deve levar. Então dupla chance no Manchester ou empate, odd na casa de 1,58. Passando agora para Udinese e Juventus, jogo válido pela Série A italiana. A Juventus atual quinta colocada com 66 pontos e a Udinese em 11º com 39 pontos. Duas equipes, principalmente a Juventus, muito forte, que tem que ganhar para encostar ali e continuar a caça à sua vaga à Champions. E a equipe da Udinese, meio de tabela, não tem grandes pretensões, nem com a parte de cima, nem muito com a parte de baixo. É uma equipe que deve se manter ali, mas que por causa disso vem jogando praticamente para cumprir tabela. Tanto que nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 derrotas. Uma equipe boa, mas que é muito defensiva, que deve ser um jogo de muita força ofensiva por parte da Juventus, mas eu acredito que ao menos o mercado de gols deve ser muito cogitado. Até porque os últimos 5 jogos da Udinese, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso da Juventus, os últimos 5 jogos, 3 também tiveram 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, todos os últimos 5 jogos tiveram 3 gols ou mais. Placares de 4-1, 4-0, 3-1, 4-1 e 2-1. Então a Juventus muito forte, com um elenco muito bom, que precisa de uma vaga na Champions, contra a equipe da Udinese, que apesar de não ter grandes ambições na competição, vem marcando alguns gols e sofrendo, não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd já está na casa de 1,71, porque a gente tem um confronto de uma equipe muito boa com a equipe mediana que consegue marcar os seus golzinhos, vai dar trabalho para a equipe da Juventus, e a equipe da Juventus tem um poderio ofensivo muito grande, então o mercado de gols aqui é muito favorável. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,71. Passando agora para Valência e Barcelona, jogo válido pela La Liga. Aqui a gente tem o Barcelona em terceiro lugar com 71 pontos e o Valência em 14º com 36 pontos. Dois times em momentos completamente opostos. O Valência vem de 5 jogos sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas e briga contra a zona do rebaixamento, enquanto o Barcelona nos últimos 5 jogos são 2 derrotas e 3 vitórias. Tá a caça do Atlético de Madrid para essa taça. Então para esse jogo, galera, é um jogo que tem uma tendência muito grande do Barcelona conseguir a vitória, ser mais incisivo, mas nos jogos passados o Barcelona sempre encontra uma dificuldade com a equipe do Valência. Não importa se o Valência está bem, está mal, o Barcelona sempre tem uma dificuldade. Pensando nisso e analisando os últimos jogos dessas equipes, o Valência nos seus últimos 5 jogos, todos os jogos foram ambas marcas, ou seja, a equipe marcou ou sofreu gols. No caso do Barcelona, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcas, sem falar que é uma equipe que vem sofrendo muitos gols mesmo. É uma equipe, o sistema defensivo do Barcelona não é tão forte assim. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcas. Ou seja, o Barcelona sempre encontra uma dificuldade, sempre acaba tomando um golzinho da equipe do Valência, e a equipe do Valência passa por um momento que, apesar de instável, consegue marcar seus gols. Por isso eu acredito que não tem outra alternativa senão ambas marcam. Odd já está na casa de 1,70, porque a equipe
equipe do Barcelona é a equipe que fica muito em cima, mas dá muitos espaços no contra-ataque e, além disso, tem uma grande dificuldade quando joga com a equipe do Valência. Então acredito que ao menos um gol para cada lado aqui deve sim ser possível. Então por isso ambas marcam odd na casa de 1,70, porque o Barcelona tem uma tendência muito grande para fazer gols, vem tomando muitos gols em seus jogos e tem muitas dificuldades quando enfrenta a equipe do Valência. E passando para o último jogo do dia, Orense e Emelec. Jogo válido pelo campeonato equatoriano. O Emelec atual primeiro colocado com 20 pontos e o Orense último colocado com apenas 5 pontos. Aqui completamente opostos, não tem muito que a gente falar. O Orense vem de 5 derrotas seguidas, enquanto o Emelec vem de 4 vitórias seguidas, sendo uma até contra o Bragantino pela Sul-Americana, mas no campeonato equatoriano é uma equipe que vem mandando muito, principalmente quando joga fora de casa. Em 4 jogos são 10 pontos marcados, 10 gols marcados também e 7 sofridos, enquanto a equipe do Orense, quando joga dentro de casa, em 4 jogos pontuou, fez apenas 4 pontos, fez 4 gols e tomou 5. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, apesar de não ter uma tendência muito grande de vitória do Emelec, até porque teve apenas um jogo, eu vejo a equipe visitante um pouco melhor, um pouco mais qualificada, um pouco mais organizada, até porque a equipe do Emelec vem bem na Copa Sul-Americana e no campeonato equatoriano não tem muito o que falar. Então por isso nosso palpite para esse jogo é um empate anula, aposta no Emelec, odd está na casa de 1,61, porque a equipe do Orense vem de 5 derrotas seguidas, não apresenta um bom futebol, e a equipe do Emelec vem completamente diferente, é bem na Sul-Americana, é bem no campeonato equatoriano, então não tem outra alternativa senão empate anula, aposta no Emelec, odd na casa de 1,61. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!